Ah, agora está Funcionou, gravando. funcionou, mas eu estou gravando na nuvem. Ah, tá. Mas não tem problema não, tá gravando. É, Aí depois eu falo contigo, Bárbara, para pedir o vídeo, tá? Que aí tá, eu acho que você vai precisar fazer download. Obrigada. tá, Vamos lá. vamos lá. Eu acho que fechando aqui, deixa eu ver. Tá gravando ainda, beleza. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Como eu falei no início, a gente tem vários olhares dentro do sistema. A gente tem aquilo que já foi implementado para uma outra funcionalidade, um outro recurso que pode ser explorado para o projeto. A gente tem aquilo que foi implementado especificamente para o projeto, e a gente pode ter o olhar de como que a gente vai explorar ao máximo esses recursos e se eles estão nos atendendo plenamente. E a gente tem esse olhar do que está faltando e que a gente pode utilizar uma ferramenta que seja um questionário, que seja, enfim, uma rodada de conversa, enfim, que recursos a gente pode utilizar. Especificamente pensando no sistema, eu vou dar uma passada geral para que vocês entendam como que ele está hoje, o que ele tem de recurso e entendam mais ou menos qual a visão que o técnico vai ter para fazer o preenchimento das visitas. Então, esse aqui é o painel principal, tá? No caso, eu já entrei com meu login e senha, já fiz a sincronização inicial, eu começo a ter acesso a esse painel aqui. Esse é um painel mais de estilo dashboard, então ele vai me mostrar quantas propriedades eu tenho atendidas, quantas propriedades, quantas visitas eu tenho com base na referência. No caso, a gente está em setembro, ele está contabilizando as referências 8, né? A gente sempre trabalha com o mês fechado anterior. E tem esses dois cards aqui que provavelmente eles ainda não estão carregando nenhum dado, estão vazios. Aqui embaixo, o técnico vê a agenda dele. Então, ele pode tanto ver a agenda do mês corrente, quanto voltar e ver as agendas que ele fez nos meses anteriores, né? Por aqui, ele faz o lançamento das visitas, né? Na verdade, ele abre uma visita, ele faz o agendamento dessa visita e cria a visita dentro do sistema. Ou ele faz as edições, enfim, é o acompanhamento da agenda dele mesmo. Aqui, no caso, tem uma visita, né, que foi agendada, referência 8. Eu consigo reagendar essa visita para qualquer dia, desde que não tenha nenhum dado, né? Então, consigo transferir essa visita de data. E querendo marcar uma nova visita, eu preciso clicar aqui nesse botão, né? O botão aqui. Ele vai me dar a opção da data da visita, conforme eu cliquei, vai me dar a opção de marcar uma outra data, caso não seja dia 3/9 a minha visita. Eu tenho a opção de marcar se é uma visita de retorno ou não. Esse aqui tem algumas regrinhas no sistema, mas, via de regra, a gente vai marcar como não, né? Sendo uma visita normal, a gente marca aqui a opção não. Se é uma visita só de coleta de dados, também tem uma regrinha, né? Que eu acho que não precisa da gente entrar em detalhes, mas, via de regra, vai vir preenchido não também. Nessa parte aqui de produtor, eu seleciono qual produtor e propriedade que eu vou fazer aquela visita, né? Nesse bloco vão aparecer todas as propriedades que estão vinculadas a mim. No sistema, a gente tem o cadastro das propriedades e depois desse cadastro feito, a gente tem a vinculação dessa propriedade ao técnico. É basicamente eu juntar as propriedades em cada grupo, né? Então, eu tenho o técnico João, que trabalha lá em Minas Gerais, ele tem 25 propriedades. Essas 25 propriedades no sistema são vinculadas ao perfil dele. Então, toda vez que eu puxar o técnico João, puxa todas as propriedades que estão no grupo dele. Aqui no meu caso, eu tenho duas propriedades. Ó. Essas outras que estão aparecendo aqui são propriedades que ainda não foram vinculadas. São propriedades, provavelmente, que esse perfil do técnico cadastrou, mas que não tem vínculo. Então, vou marcar aqui essa João da Silva. A referência, eles têm a opção de marcar aqui, né? No caso, está aparecendo referência 9, mas ele deveria desbloquear a referência 8.
provavelmente tem alguma visita. Esse é um menu de teste, então vai ter alguma coisinha nesse sentido. A Como é só referência teste, eu 8 vou era que marcar estava esse novo agendada mesmo. já. Mas não é nessa visita, não. O que está agendado é teste fazenda encruzilhada. Mas não tem Ah, já problema, deve não. ter Não perde alguma nada, não. visita. Aí aqui vem a ordem da visita. Isso aqui conforme a ordem do dia. Então, a gente liberou dia da primeira à quarta, pensando nas visitas de horticultura, mas via de regra, as visitas de bovinocultura de leite e corte, que são o escopo do projeto, a gente vai ter no máximo 2 visitas por dia, porque são visitas de 4 horas. Então, eu marco aqui o que é, salvei. A partir do momento que eu salvei essa visita aqui, ele já vai me abrir o preenchimento de todos os dados de receitas e despesas e tudo que eu tenho inerente a essa referência dentro do sistema, né? Antes de eu marcar essas visitas, eu basicamente consigo preencher o inventário de recursos. O inventário de recursos, ele não é vinculado à visita em si. Por quê? Inventário de recursos nada mais é do que o levantamento de tudo que eu tenho dentro da propriedade, em termos de benfeitorias, maquinários, em termos de itens de. Enfim, vai desde trator, implementos, tudo que eu tenho dentro da propriedade, que é um recurso investido, eu coloco aqui em inventário de recursos, né? Então, se a gente observar, tem os filtros aqui, aí tem uma série de grupos, armazenamento, tratamento de dejetos, bebedouro, bezerreiro. Aqui o técnico também consegue consultar algum item específico, deixa eu ver se tem, poço artesiano, por exemplo. Pesquisou aqui, ele já vai conseguir visualizar. Como o inventário de recursos ele é vinculado à propriedade, ele não necessariamente precisa ser alimentado mensalmente, o técnico consegue lançar o inventário de recursos sem ter esse lançamento da visita. Os outros itens, no entanto, como são referentes àquela referência em si, são coletados visita a visita, eles dependem do cadastramento dessa visita. O Bárbara, Eu vou abrir. se eu fizer um lançamento do inventário de recurso em março, por exemplo, na minha, sei lá, terceira visita, assim, tiver ele completo, assim, e eu fizer um outro lançamento porque teve alguma variação no inventário, depois de 12 meses, ele mostra os dois ou ele mostra só o último que eu fiz, já que ele não tem uma relação com tempo e visita? Então, Jesse, salvo engano, e o Eduardo pode me ajudar com essa, a gente tem no cadastramento dos itens a data de ativação e data de desativação. Então, naquele período, tudo que tiver dentro do seu inventário e tiver vigente, vai aparecer. Beleza. É isso, é por data de ativação, né? Aí você consegue saber a data da inclusão, o dia que ele incluiu e quando ele ativou aquele bem ou patrimônio, máquina no inventário, né? Tá, então quando eu faço um Isso. levantamento, por exemplo, de 2018 e 2019, ele puxa o inventário de 2018 e eu consigo comparar depois com 2019. Não tem conflito de informação. Não, ele puxa tudo um inventário só, né? Vai te puxar um só e daí você tem que separar as datas de ativação, né? Ele não faz separado, se 2018, 2019, eu acho que não tem esse filtro lá quando se vai puxar, mas eu também já não te dou Não, mas é 100% porque eu tenho, certeza. se ele não tem vinculação com uma data de visita ou de coisa, ele não vai fazer o filtro mesmo. Mas eu entendi Não, já, ele mas tem o isso é outra filtro da história. data de ativação, né? Que é o seguinte, todos os campos que eu Isso. tenho, todos os campos que eu tenho digitado aí, eu tenho condição de filtrar. Eu não conseguiria filtrar se eu não tivesse informação, né? Mas como tem, Só dá para para filtrar. clarear, Jéssica, só para clarear. Se eu tenho um item dentro do meu inventário de recursos, que ele permaneceu dentro do meu ciclo durante 6 meses, é só esses 6 meses que vai entrar na minha conta de depreciação. Igualmente, se eu tenho um item em 2018 e eu desativei esse item para 2019, ele vai aparecer na minha conta de 2018, mas 2019 ele já não vai mais constar. Ou vai constar com referência à quantidade de tempo que ele ficou dentro do meu inventário. Isso serve para venda, isso serve para animal que morreu, enfim. Perfeito.
Tá, e só simulando o cadastro de um item aqui, eu entrei em poço artesiano, nem sei se essa é a melhor opção. Deixa eu pegar um item aqui mais fácil. Vou colocar um trator qualquer aqui. Toda vez que eu quiser cadastrar um item, eu tenho essas duas opções. Ou eu pesquiso o item aqui, ou eu vou diretamente no grupo dele, né? Entrei no item, eu clico Em aqui no vez de mais. trator, em vez de trator faz açude. Daí tem a ver com a água. Tá, na verdade, eles seguem mais ou menos a mesma lógica de preenchimento. Barragem, essas coisas aí fica legal, ó. Então, eu vou colocar a quantidade, sempre observando aqui o metro quadrado, o metro cúbico, na verdade, a unidade. Cada item, ele tem uma unidade específica. Então, aqui vocês vão observar que tem litro, tem metro cúbico, metro quadrado, tem unidade, enfim. O preenchimento é sempre observando que unidade que a gente está trabalhando ali. Eu vou colocar aqui que tem, sei lá, 1000. Qual que é o valor unitário desse item, né? Não tem, vou estipular alguma coisa aqui, não se apeguem aos detalhes. Útil, percentual que eu uso ele para atividade, vou dizer que eu uso ele 70%, que é o que vai ser atribuído à minha atividade. Aqui ele puxa o valor total, eu tenho a data de ativação, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. Data de ativação, então vou dizer que esse açude foi construído, sei lá, em 2018, fevereiro de 2018. E essa data de desativação aqui, eu só vou preencher ela no momento que eu estou desativando esse item do meu inventário. Então, como esse é um preenchimento de cadastro, eu não preciso preencher a data de desativação. E se eu preencher ele, para de constar lá dentro do meu inventário e para de constar nos meus indicadores. Salvei esse item a ficar disponível aqui como um item de inventário. Para o supervisor, ele fica disponível a partir do momento que eu sincronizo os dados. E esses balãozinhos aqui, ó, servem para a gente inserir alguma observação. Exemplo, eu coloquei que tem 1000 metros cúbicos. Se isso for alguma informação que carece eu ter algum aviso para o supervisor que esses 1000 metros cúbicos foram construídos utilizando a propriedade do lado, sei lá. Tô chutando aqui um exemplo ruim. Tá? A mesma coisa, vida útil. Não, que a vida útil, porque esse açude ele foi construído de um jeito diferente, tá. O que você quiser colocar de observação para o seu supervisor, no caso do técnico, é aqui que ele vai colocar. Então, o percentual da atividade 70%. Esse açude é utilizado, tal. E essa mensagem fica salva para que o supervisor veja e avalie o item. Geralmente, por que a gente usa essa observação? Aconteceu um caso muito clássico na época da greve dos caminhoneiros, né? A gente tinha lá o mínimo e máximo estabelecido no sistema entre R$ 2 e R$ 5, né? O litro de gasolina. E no período da crise dos caminhoneiros, tinha caso de produtor que pagou, sei lá, R$ 10 no litro de gasolina. Entra para o supervisor como sendo um dado preenchido de forma incorreta. Entra como uma inconsistência. E essa observação tem esse objetivo também. Se o técnico sabe que aquele é um valor esdrúxulo, que está saindo da lógica da atividade, enfim, que está saindo ali do ritmo que era o costumeiro, do padrão que era costumeiro, ele pode já de cara mandar isso como observação para o supervisor. Olha, supervisor, neste mês o produtor pagou R$ 10 no litro de gasolina em função da greve dos caminhoneiros, então esse valor de fato é R$ 10, não tem termo de preenchimento ou de colocação da vírgula, sei lá, que é algo também muito comum dentro do sistema. Então é para isso que serve essa observação. Então, nessa lógica aqui, ele vai lançando tudo que tem dentro da propriedade, lógico que tem algum percentual que é utilizado da atividade. Isso vale para coisas que são 10% utilizadas, que são 100% utilizadas. A ideia desse inventário não é que eu acrescente tudo que tenha na propriedade, mas sim
que eu acrescente todo o inventário que eu tenho de recursos que tem alguma relação, que é utilizado em alguma quantia para aquela atividade. Ah, eu sou um técnico que sou mais chatinho, eu gosto de ter todo o histórico, porque isso é importante. Pode cadastrar? Pode. Às vezes você vem aqui e coloca 0% o percentual de uso na atividade. Os demais itens seguem a mesma lógica. Então, se a gente for clicando aqui, ó, vocês vão ver que abrem sempre os mesmos campos. Então, não vou nem me atentar a isso, não. O próximo menu que a gente tem aqui... Ah, eu pulei um, perdão. A gente tem um menu que é o perfil da propriedade. Nesse perfil da propriedade é onde o técnico cadastra todas as informações daquele imóvel que ele está atendendo. Né? Hoje, a gente tem o cadastro da propriedade sendo feito exclusivamente no aplicativo offline. Então, no momento que o técnico tem a lista das propriedades que ele vai atender, ele já pode entrar aqui e preencher essas informações. Uma vez preenchida, ele salva, isso fica disponível para o supervisor vai e realiza o vínculo. Os dados que a gente tem dessa propriedade hoje são CNPJ, no caso de ser uma empresa rural, número do CCIR, inscrição do INCRA, tá vendo que tem alguns itens que não são obrigatórios, então esses itens, independente se o técnico preencheu ou não evitam o salvamento dos dados. A gente tem aqui o nome da propriedade, daí sim é obrigatório, o telefone da propriedade ou do produtor, dado de DAP, o endereço dessa propriedade, ele tem que selecionar aqui o F, o município, o correto preenchimento desses dados é o que vai fazer aparecer corretamente para o supervisor realizar o vínculo. Então, se eu sou um técnico de Santa Catarina, eu venho aqui e marco Piauí, não adianta, não vai aparecer para o meu supervisor. Isso aqui eles têm pouca dificuldade. Bárbara, Oi. Nessa parte ele ainda não ele ainda está conseguindo preencher somente tendo agendado a visita, né? Nesse caso de perfil da ele propriedade não precisa e inventário de ter ido a recursos, campo. no caso do perfil da propriedade e inventário de recursos, ele não precisa ter cadastrado a visita. Ele precisa ter cadastrado a visita para preencher os demais dados, as demais informações. Então, perfil, só esses dois que ele ainda não precisa ter cadastrado a visita, né? Só agendado. Isso. Já abre para ele preencher, tá bom? Isso. Eu vou te mostrar quando a gente chegar lá no Receitas e Despesas, o porquê que a visita tem que ter sido agendada. Então, aqui ele faz esses preenchimentos, ele põe aqui os dados do produtor, que a gente também tem os dados que são obrigatórios, que é CPF, nome, órgão emissor, o sexo, telefone, escolaridade, data de nascimento, RG, isso são todos dados que estão como obrigatórios dentro do sistema. Uma vez que ele preencheu todas as informações, ele vem aqui em salvar, e se ele estiver cadastrando mais de uma propriedade, ele tem a opção de clicar nesse novo aí, né? Ele salva, vai no novo e já abre uma nova página para ele cadastrar a propriedade. Além dessas informações, ele tem algo que é fundamental dentro desse perfil da propriedade, que são os cadastros das áreas da propriedade, né? Aqui a gente tem os dados gerais, então eu vou cadastrar qual que é o valor da terra nua por hectare, considerando somente a terra, sem nada, sem benfeitoria. Eu tenho a área total da propriedade em hectare e eu fico com esse dado aqui. Esse dado de área produtiva, ele vai puxar daqui de baixo. Ele está até bloqueado. Aí eu pego a divisão das áreas. Essa divisão das áreas também é algo que a gente, para o projeto em si, a gente precisa se atentar, né? A gente percebe que os técnicos têm bastante dificuldade em selecionar essas áreas. Hoje, para ele preencher essas áreas, ele necessariamente tem que observar a área total da propriedade, o sistema já gera um aviso caso ele extrapolar esse volume. Então, à medida que ele for preenchendo aqui, se eu tenho 200 hectares de área total,
O valor da terra nua que eu vou colocar, sei lá, 5 mil. Se eu tenho 200 hectares de área total, à medida que eu for preenchendo aqui, quanto que eu tenho de açude, quanto que eu tenho de APP, quanto que eu tenho de área destinada à pecuária não contemplada à tag, isso aqui seria uma atividade que é diferente da atividade principal. Eu estou atuando na assistência técnica e gerencial sempre com uma atividade principal definida pelo técnico em conjunto com o produtor. Então, mesmo que o produtor tenha, sei lá, 4, 5 atividades sendo desenvolvidas, para assistência técnica e gerencial, a gente define uma que seja a principal. Então, essa pecuária aqui seria uma pecuária que não é a que eu estou trabalhando. Eu defini com o produtor que eu vou trabalhar a bovinocultura de leite. Então, tudo que for de pecuária que não for bovinocultura de leite, eu jogo dentro dessa área aqui. Eu vou dizer quanto que eu tenho de benfeitorias, vou dizer quanto que eu tenho de reserva legal. Área destinada à agricultura não contemplada na TEG, que também seria uma atividade, só que agora de agricultura, que eu não estou atendendo dentro da assistência técnica. Estradas, eu vou dizer quanto que eu tenho de estradas, eu vou dizer quanto que eu tenho de vegetação nativa. Áreas não agrícolas, vamos ver quanto que deu. Ó, tá vendo? Área produtiva disponível está dando menos 27, então o sistema já me acusou não que eu extrapolei o volume de área aqui, mas que eu não tenho área produtiva disponível em função dos dados que eu lancei. São algumas coisinhas que eles vão ter de bloqueio. Então, aqui, ó, zerei aqui, eu estou tendo 3 hectares de área produtiva disponível. Isso aqui vai limitar o preenchimento dessas áreas aqui, ó. Então, eu vou ter somente os 3 hectares para definir da área da atividade como que ela está dividida. E a área da atividade segue as mesmas regras. Então, eu tenho área produtiva utilizada aqui, eu vou dizer que é 1 hectare, por exemplo. Desses 1 hectare, quanto que é o açude, quanto que é a benfeitoria, quanto que eu tenho de estradas, na verdade, em cima dos 3 hectares, né? Quanto que eu tenho de açude, quanto que eu tenho de benfeitorias, quanto que eu tenho de estradas, quanto que eu tenho de APP, quanto eu tenho de reserva legal. Mas, Bárbara, eu já preenchi isso lá em cima, já preenchi isso aqui em cima. Mas aqui você estava fazendo a divisão da propriedade como um todo. Nessa parte de baixo, você está trabalhando somente as áreas das atividades produtivas. Então, eu estou trabalhando o que dessa área total que eu tenho é especificamente voltado para a atividade de bovinocultura de leite. E aí eu posso ainda dividir essa área em talhões. Então, se eu tenho lá uma divisão que o produtor usa, que é mais fácil para ele acompanhar, isso usa muito na fruticultura, usa muito na horticultura, enfim. Talvez na bovinocultura use menos, mas a gente tem essa possibilidade de dividir essa área em partes menores. E seria isso o que a gente tem de informação aqui de cadastramento diário, né? A gente ainda não chegou nas áreas de intervenção. As áreas de intervenção são recursos que a gente instalou, a gente implementou recentemente em função do projeto. Tá? Então, estou mostrando aqui em aspectos gerais. O Bárbara, Fiz o preenchimento. a parte que coloca do proprietário, da mulher, dos filhos, dos funcionários, aonde que fica? Não é aqui. A gente tem esse recurso para identificar pessoas vinculadas, mas esse recurso hoje está disponível só no online. Porque, assim, Então, super esse mesmo interessante, cadastro. tá super interessante a sua apresentação. Mas se a gente puder focar só na abordagem da salvaguarda, a gente vai ganhar tempo, senão você vai ficar um bom tempo apresentando, se for item por item. Não, então, esse aqui tem total relação com o ambiental. Então, estou mostrando para vocês como que funciona hoje. A gente já passou o inventário de recursos, eu tenho aqui o planejamento, eu faço um planejamento semestral.
faça um planejamento semestral. Hoje, o nosso planejamento, ele não tem tantos recursos, então eu tenho, para subsidiar o meu planejamento, a construção dos fatores internos, planejamento, externos, ele pontos fortes e ainda fracos. no planejamento ele ainda não foi a campo, né? Ele ainda não cadastrou a visita. Ele tem que estar em campo. O planejamento, ele é o Ele tem que segundo estar em passo da campo, o assistência planejamento. técnica, e ele acontece a partir do 6º mês. Então, assim, ele acontece em termos de registro, né? O técnico vai realizando as visitas, fecha o diagnóstico até a 4ª, entre a 4ª e a 6ª visita, ele constrói esse planejamento. Na 6ª visita, ele precisa estar com esse planejamento pronto. Ok. Entendeu? Então, eu vou ter um planejamento por Entendi. O propriedade. planejamento é construído depois do diagnóstico, né? E aí o Isso. diagnóstico ele vai estar todo para hoje, tá? Pensando que temos para hoje, o diagnóstico ele vai estar todo no perfil da propriedade, no inventário de recursos, porque ele só interage novamente aqui com o sistema depois que ele já fez essas 5 primeiras, né? E aí na 6ª ele constrói esse planejamento, não é isso? Isso, na 6ª ele conclui esse planejamento, né? Ele vai trabalhar ele da 4ª à 6ª visita. Da 4ª à 6ª ele vai abastecer dentro do sistema já. Isso. Ok. Então, ele preenche essa matriz, não vou entrar em detalhes, mas é basicamente, adiciono aqui, eu digo o que é a força e vou adicionando quantos eu quiser. Mesma coisa para fatores externos, mesma coisa para as ameaças. Feito isso, eu começo a preencher quais são as minhas metas, então eu vou sempre relacionar um indicador, né? Nesse rol de indicadores, a gente ainda não tem nenhum indicador que tenha sido construído especificamente para o projeto. Então, nós temos aqui 49, pouco mais de 49. Alguns deles podem ser úteis para o projeto, mas outros vão depender do que a gente tem de preenchimento no menu ambiental, né? Então, aqui eu lanço qual que é o indicador que eu pretendo Vocês trabalhar. conseguem gerar uma tabelinha desses indicadores? Vocês têm isso em algum lugar consolidado? Que vocês possam compartilhar com facilidade? Eu acredito que tenha isso pronto, tabela assim. Eu vou consultar, porque quem trabalha com isso é o pessoal da central de dados. Mas eles geralmente têm, sim, uma tabela de suporte. Mas do leite tem, Isso ajudaria. Desculpa, lá na biblioteca tem um material específico. Ah, não, então tá fácil. É. Então tá, aí eu coloco aqui qual que é o valor planejado desse indicador, né? Se eu já tiver algum ciclo, ele vai me puxar o valor atual desse indicador, né? Suponhamos que eu estou nessa propriedade no 2º ano, então ele já vai me puxar qual que é o resultado do 1º ano e trazer para cá. Eu cadastro aqui quais são as ações que eu tenho planejadas para atingir esse indicador. Então, tenho lá o indicador de preço médio de leite. O que eu vou fazer para mudar esse preço médio do leite? Vou trabalhar a qualidade, eu vou trabalhar CCS-CBT, enfim, você vai colocando o que você pretende de forma direta ou indireta fazer para que esse indicador tenha o resultado que você pretende. Daqui a justificativa e eu vou salvando, né? Eu posso salvar aqui vários indicadores que eu quero trabalhar dentro dessa propriedade. É esse basicamente o planejamento estratégico que a gente tem hoje, né? O planejamento ambiental no FIP, ele está entrando por meio do web ambiente. Então, todos os técnicos vão fazer lá o levantamento da área de intervenção, vão pegar essas características, lançar lá no web ambiente, gerar o documento PDF, com base nisso, eles vão cadastrar aqui no módulo ambiental quais são as ações que eles de fato vão executar. E vão acompanhar periodicamente o que está sendo executado dessas ações. Aqui em receitas e despesas, a gente construiu o plano de contas específico do ambiental para que a gente, mais do que as áreas de intervenção, tivesse
o quanto custou aquela intervenção que eu estou fazendo, né? Então, eu gastei com cerca, gastei com muda, gastei com insumo, gastei, enfim, adubo, o que eu gastei naquela área e quanto me custou. No entanto, esse plano de contas ainda não está implementado, né? Ele é algo que a gente constrói dentro do sistema, é uma configuração não tão complicada de se fazer, mas ele ainda não está disponível, né? Para lançamento de receitas e despesas, aqui, Janaína, vou entrar na despesa aqui mais tranquilo. Aqui entra aquilo que você me perguntou. Por que que a visita tem que estar agendada? Tá vendo que aqui aparece já a referência? Outubro de 2020, setembro de 2020, agosto de 2020. Isso aqui são todas as visitas que eu tenho agendadas para essa propriedade. Quando eu agendo a visita, eu ponho a data da visita e a referência. No momento que eu faço isso, eu crio uma nova referência aqui. Então, eu só consigo lançar a informação se eu tiver criado essa referência. Caso contrário, eu não vou ter essa referência disponível. Eu posso ter qualquer outra que eu marquei lá para trás, mas essa específica que eu quero lançar, eu não vou ter. E para lançar as informações aqui, você vem aqui no lapisinho e vai gerando a informação. As receitas e despesas, elas sempre são lançadas mensalmente, né? Conforme elas ocorrem e por item. Então, isso é algo que os técnicos fazem. A gente tendo a estrutura de plano de contas do ambiental, a gente vai ter exatamente a mesma ótica de lançamento aqui, com diferença que esses dados não necessariamente vão aparecer para a atividade produtiva como um todo, mas sim, eles vão ser atribuídos à propriedade, né? A gente tem a atribuição de custos da atividade, a gente tem coisas dentro da recuperação que não podem ser atribuídos à atividade, vão ser atribuídos à propriedade como um todo. Então, é basicamente para isso que serve o plano de contas específico. Daí a gente tem o relatório de visita, cada visita o técnico gera um relatório, né? Isso aqui seriam as informações que ele tem para preencher, os indicadores da bovinocultura de leite aqui no caso, daí ele vai lançar qual que é a média de produção do leite dia, pensando no dia da visita, quantas fêmeas ele tem acima de 36 meses, quantos machos, vacas em lactação, vacas secas, rufiões, tem todas as informações aqui. Ele tem duas formas de fazer essa informação, o lançamento dessa informação do produtivo. Ou ele faz aqui manualmente, ou ele faz por meio do dados produtivos. Aí, dos dados produtivos, eu consigo ter todo o acompanhamento do rebanho. E alguns dados já conseguem alimentar esse quadro aqui, com exceção, por exemplo, de média de produção leite dia, que necessariamente eu preciso lançar do dia da visita que eu estou realizando. Aqui vem os indicadores técnicos e econômicos, conforme o que eu quero deixar para o produtor. Então, em relação à área para atividade, eu vou deixar aqui início e término, o que eu vou observar em relação a esse indicador, que é importante que ele faça, ou que a gente já fez, ou que está planejado, ou que deve ser acompanhado, ou em termos de resultado, o que pode ser melhorado, enfim, isso aqui são recursos para o técnico discutir junto ao produtor e deixar para o produtor, já que esse relatório é produzido para o produtor, não para prestar contas para nós. Em orientações técnicas, a gente tem aqui os grupos de recomendação, daí eu já começo a visualizar questões que a gente pode trabalhar das salvaguardas nesse recurso aqui. Então, eu tenho, por exemplo, adubação de solo, daí eu vou dizer para ele priorizar na área tal, uma adubação verde, do tipo XYZ, nananã. Eu digo qual a situação dessa recomendação, se ela está cancelada, se ela está em aberto, se ela não foi realizada, se ela está concluída. Quando que eu estou passando essa orientação e qual o prazo que o produtor teria para cumprir. Então, tantas quantas recomendações eu vou fazer, seja voltado para o manejo, seja voltado para as áreas de intervenção, seja voltado para as questões de gerenciamento, preenchimento de caderno do produtor, enfim, ele tem essa opção de colocar a recomendação aqui. Posso fazer uma consideração nesse item, Bárbara? Pode. Claro, porque a gente tem um indicador
no FIP, que é a área de terras onde tiverem sido adotadas práticas de restauração e conservação em hectares. E eu lembro que na nossa conversa, quando a gente tentou esqueletar o painel, a gente considerou que essas áreas de intervenção vinham exatamente do menu ambiental e do aplicativo offline, com as recomendações com status concluído e dados de receitas e despesas lançadas nos itens que a gente ia definir. Então, só para a gente anotar que aqui a gente vai ter que fazer a inclusão desse status para que esse dado caia lá para alimentar esse indicador, né? Não sei se ficou claro o que eu falei. Ficou claro? Para mim ficou, Cris. Você está perguntando para mim? Para a Bárbara também, porque a gente que fez pensou no esqueleto, mas é porque daí, como a gente quer que caia lá, né, a gente vai ter que pensar depois e tu também, né, porque tu vai fazer o plano de monitoramento das salvaguardas, para a gente pensar nisso e ver esse status de orientação, porque para cair lá, a gente vai ter que discutir, né, o que são essas áreas onde foram adotadas essas práticas de restauração e conservação. Só para a gente lembrar. Eu anotei, eu estou anotando aqui, depois eu vou mostrar para vocês no quadro, no nosso quadro geral, né? Mas está anotado aqui, tanto a parte de adubação, tem que olhar todos eles com calma, né? Os grupos de orientação, um a um, mas a adubação do solo e a parte de defensivos também já dá para a gente vincular, inclusive, né? Agora para o monitoramento. E aqui, Janaína, só para ainda facilitar mais o nosso trabalho... Resgatar que na orientação talvez seja bastante interessante para que a gente consiga fazer algo qualitativo, mas que depois a gente consiga monitorar quantitativamente, a gente pensar em preenchimento mínimo da parte de orientações, como é livre, né, para ele escrever, que a gente pense num preenchimento mínimo para que todos os técnicos, com todos os grupos, com todos os produtores, tenham minimamente essas informações. Mesmo que seja zero, mesmo que seja sim ou não, né, para a gente conseguir fazer um mapeamento já mais qualitativo com o que a gente já tem disponível hoje, né? E só para facilitar ainda mais esses grupos de orientação, a gente mesmo cria no sistema. Então, qualquer necessidade de incluir alguma informação a mais aqui, algum grupo específico, a gente consegue. Não acho que seja o caso para salvaguardas, pensando que a gente está trabalhando as salvaguardas como algo transversal. Mas na hipótese da gente pensar em alguma coisa que não esteja contemplada aqui, é tranquilo da gente criar. Isso aqui é um plano de contas, então a gente mesmo consegue inserir no sistema, não carece de desenvolvimento. Mas não a questão de criar ou não, assim, por exemplo, clica de novo ali no grupo. Então, por exemplo, se eu consigo vincular adubação de solo, preparo do solo, tecnologias sustentáveis, se eu consigo vincular isso com salvaguardas, aí isso para mim me serve, entendeu? Eu não preciso ter um grupo de salvaguardas, então, isso. mas eu preciso ter essa A gente está correlação. falando a mesma coisa, não é ter um grupo Exato. salvaguardas, mas sim a gente trabalhar esses grupos de forma que eles atendam o que a gente precisa minimamente para avaliar salvaguardas. Isso, a sugestão seria que a gente trabalhasse olhando em todos esses grupos, quais deles têm oportunidades, né, de monitoramento das salvaguardas em cada um desses grupos de orientação. E aí escolhe qualquer um, Bárbara, para o sistema mostrar o quadrinho das orientações embaixo. Só seleciona para a gente conseguir ver embaixo que o quadrinho das orientações. Aí no quadrinho das orientações, que é a sugestão, isso, aí vem a orientação aqui embaixo, aí nesse quadrinho aqui, que é um quadro de texto livre, então, por exemplo, em tecnologias sustentáveis, o que minimamente eles poderiam reportar aqui? E aí a gente monta um manualzinho mesmo para eles, com um por um dos grupos de orientação que tem a ver com as salvaguardas já acionadas ou potencialmente acionadas para o perfil do projeto. E já inclui aqui um mínimo de padronização para todos eles.
E aí o resto fica livre para que o técnico escreva junto com o produtor, o que fizer mais sentido, eventualmente, para cada um dos produtores ou dos grupos, que tem suas especificidades também. E aí, E como é que até vê isso destacar, depois? Janaína, o que é que eles vão colocar em cada item. Então, tecnologias sustentáveis. O que eu vou considerar como tecnologias sustentáveis nas minhas recomendações? Para evitar deles estarem selecionando grupos aleatórios aqui e dizendo para a gente uma coisa que tem relação com outro grupo. A gente tem que fazer a definição, né? Porque senão a gente não consegue captar o dado de forma correta. Tá, perdão, Beleza? eu não entendi uma coisa. A gente vai captar o dado no relatório de orientação. Uai, a gente pode categorizar a orientação, é isso que a gente tem que escrever. Quando a gente, por exemplo, o exemplo que eu citei anteriormente, só que está na minha tela que é mais fácil, era para a gente ter que definir. Primeiro a gente tinha que definir o que são práticas adotadas de restauração e conservação. É só um exemplo, tá? Então a gente entendeu, né, e montou um indicador, entendendo que esse dado vai vir do cadastro das áreas de intervenção, com as recomendações de status concluída, porque a gente tem que entender quais são essas práticas, o que a gente vai considerar. Então, a gente vai ter que criar um combo de recomendação para categorização das atividades recomendadas. Então, o que ele faz ali que a gente vai considerar como prática de restauração e conservação adotada. É mais ou menos a mesma lógica. Eu entendo que Posso só sim. fazer uma consideração aí, Cris? Talvez eu não. Eu acho que é o seguinte: algumas práticas recomendadas, talvez é mais adequado ver o que está em andamento, não como adotadas, porque algumas práticas se demora tempos maiores do que o próprio tempo do projeto, né? Você orienta e ele está em adoção, né? A prática está sendo executada ou está em implementação. E não necessariamente se vai ter até o final do projeto isso como concluído, né? Então é algo que a gente tem que se debruçar no FIP. Por isso que essa parte da construção e do indicador eu sempre faço esse reforço, que ele é bem delicado de ser construído. Por quê? Porque dependendo da forma como a gente até colocou o nome, nominou ele de forma equivocada e não teve essa atenção na ficha de metadados, a gente cai nesse dilema. Eu estou entendendo perfeitamente o que tu está me falando e concordo contigo. Só que o nome do indicador é área de terras onde tiverem sido adotadas práticas de restauração e conservação. Entendeu? Então a gente vai ter que estabelecer o que a gente está considerando aqui como tendo sido adotada. Pode ser esse andamento ou eu vou ter que dar um start de concluído mesmo? Como que a gente pode fazer isso? Por quê? Para na hora de reportar o dado, reportar de forma correta e não ter questionamento sobre essa questão em andamento de adoção, né? E concluído. Então, é um liquidificador. Eu entendi, Eduardo, tu tem razão. Então, tem que verificar aqui até onde foi construído esse indicador, a ficha de metadado, para ver o que o pessoal entendeu dele. Entendido. Mas eu não entendi ainda como que eu subo isso depois. Por exemplo, eu achei massa fazer as orientações de acordo com o grupo de orientação. Aí a gente está tranquilo. Então, ocupação de solo, tecnologias sustentáveis. Mas ele insere aí um dado e eu puxo essa informação daí, dessa orientação técnica, ou tem no sistema um outro lugar para isso ficar disponível e ser filtrado, assim, tipo, subir para... Que a gente tem que é o que a gente tem que definir no requisito. Porque quando a gente consegue, lembra que quando eu construí o indicador com vocês, tinha lá num dos itens a fórmula de cálculo? A fórmula de cálculo não era simplesmente a fórmula de cálculo.
a gente pede aquilo lá nas estratégias de monitoramento, é para a gente entender depois, se tiver algum sistema informatizado, né, que é o que acontece agora, da onde que a gente vai puxar aquele dado, que é exatamente aquilo que, que você está falando de outra forma, ou seja, da onde que a gente vai puxar o dado para compor o cálculo do indicador. Se é uma orientação escrita, você vê, eu não tenho como puxar isso daí, a não ser que eu faça a não ser que eu atrele isso ou num status ou num dado de área, entendeu? Para me compor o dado lá, porque o dado lá é a área, é hectare. Então eu vou ter que, além disso, entender qual é a área para poder vincular ao indicador, entendeu? Eu tenho uma dúvida também, pessoal, em relação ao resgate desse relatório, né? Então, assim, como que a gente resgata os dados, os textos dos campos do sistema, enfim? Tem uma tela de resumo que apresente esses relatórios ou tem que ser direto no banco de dados do sistema? A gente tem certeza que esse campo de orientação fica salvo no banco de dados do sistema? Dúvidas desse tipo. Ele Se fica eles salvo. preencherem aí dentro, vai ficar no Ele fica- sistema, né? Ele fica salvo, ele faz parte do relatório de visita, vai ficar armazenado no relatório de visita. Além disso, ele compõe um relatório específico de recomendações. Então, eu consigo, por técnico, por supervisor, por regional, puxar todas as recomendações que foram feitas naquele período. Aí isso gera uma planilha de Excel e a gente consegue, enfim, concatenar os dados por lá. A gente talvez não consiga, Janaína, chegar ao nível de dizer assim, tá, vou chegar no texto e vou pegar a essência desse texto e consolidar para dizer que aquelas recomendações são da mesma natureza. Para isso, a gente precisaria de um outro sisteminha, mas elas cruas, com o texto que o técnico escreveu, a gente consegue todas elas por um relatório único. Só que mesmo assim, por exemplo, a gente nem conseguiria, para quando a gente tem uma escrita, né, um dado escrito e a gente faz análise, a gente faz uma análise qualitativa, que não serve para a gente alimentar esse indicador, porque ele é um indicador quant, né? E aí a gente, por exemplo, faria uma análise de conteúdo, categorizaria as categorias mais frequentes. Então, poderia ser um outro tipo de análise para esse indicador aqui, para alimentar o quant, o dado que a gente precisa em hectare. Então, a gente tem que pensar nessa estrutura de captá-lo de outra forma. Foi o que a gente pensou lá com os status e com as áreas, né? Deixa eu só chegar lá na parte dos dados ambientais, que eu mostro para vocês até onde a gente chegou com o desenvolvimento. Aqui são os dados produtivos, é mais específico da atividade, né? Então, tem que, se os animais estão divididos em lotes, eu cadastro o valor de cada um desses animais, quantos animais eu tenho de produção, se eu tenho animal de serviço, dados de reprodução, controle leiteiro, são dados mais técnicos da atividade em si. E o próximo menu seria o menu ambiental. Hoje a gente tem 3 itens dentro desse menu. A gente tem a área de intervenção, que a gente considerou, na verdade, esse nome aí foi até fruto de crítica, mas a gente considerou área de intervenção as áreas de APP e reserva legal onde eu vou trabalhar, né, para conservação e recuperação. Áreas de tecnologia ABC seriam as áreas que eu vou adotar alguma prática de agricultura de baixo carbono. Então, basicamente, a gente está dividindo ela assim. Então, aqui em área de intervenção, eu tenho se é uma área de reserva legal ou se é uma área de APP. Como eu não defini nenhuma área lá atrás, ele não vai me deixar cadastrar. Para cadastrar essa informação.
A vizinhança hoje está animada. Agora, com o número que eu tenho, tanto de reserva legal quanto de área de APP, esse seria o máximo que eu tenho de cada um dos tipos, eu posso cadastrar uma nova área de intervenção. Aqui é que eu vou dizer que área que eu estou trabalhando com esse produtor. Então, a primeira coisa que eu faço é classificar o tipo de área. Então, eu vou fazer uma recuperação de uma parte da APP. Eu marco aqui que é APP, eu vou dizer quanto de área que eu vou recuperar, 1 hectare, por exemplo. Eu vou dar o nome dessa área. Aqui eu já começo a entrar nas opções que o Web Ambiente vai me dar. Então, eu ponho tanto as estratégias de recomposição, eu posso selecionar uma ou mais de uma ou todas. E eu posso selecionar quais são as técnicas de recomposição. Essas técnicas de recomposição já vão aparecer em função da estratégia de recomposição que eu cadastrei. Isso aqui segue exatamente a mesma árvore que o Web Ambiente. Marquei aqui. Então, eu tenho uma área de intervenção de 1 hectare, é uma APP, uma área de APP, eu chamei ela de APP do Rio. Quando eu for cadastrar alguma informação nela, eu venho aqui em editar. Opa. Eu venho aqui, né? Como se fosse um botão editar. Vou cadastrar as ações que eu estou fazendo. Que está recomendações da APP do Rio. Quais são as ações realizadas? Daí eu posso descrever, se eu quiser selecionar alguma informação aqui para deixar mais categorizado, eu venho e digo quais são as atividades realizadas. Então, naquela visita, por exemplo, eu falei para o produtor que a gente precisa medir essa área, que a gente precisa avaliar qual é o nível de degradação, a gente precisa avaliar onde que precisa ser cercado, se precisa, se não precisa, enfim, tudo que eu trabalhar junto ao produtor, eu jogo aqui nessas ações realizadas. E eu coloco aqui a data que eu estou fazendo essa observação. No caso, o dia 3, eu lanço lá as informações com a data e eu salvo. E todas as ações que o técnico cadastrar nessa informação aqui, nessa tela de recomendações, elas vão ficar disponíveis para a gente. Então, talvez o que a gente está conversando de alimentar esse indicador de áreas onde foram adotadas práticas de conservação sejam obtidas por aqui e nem tanto lá pelas recomendações, né? Eu vejo que as recomendações talvez atendam melhor a questão de salvaguardas do que a alimentação do indicador propriamente dito. E como eu falei, isso é o que a gente tem hoje. Se a gente visualizar que isso aqui não atende, aí a gente vai começar a precisar trabalhar para melhorar essa ferramenta ou trabalhar outras ferramentas, né? Mas eu acho que esse atende também esse item, viu, Bárbara? Porque aqui a gente consegue... tem tanto a área quanto o que foi feito. Né? E aí a gente consegue categorizar, né? Pode dizer o que foi feito, né? Qual foi a estratégia, qual foi a técnica, o que para nós seria interessante. Certo. Bárbara, a pergunta. A parte dos indicadores ambientais, eles são mais focados na questão da conservação da vegetação nativa. É isso? Ou eles têm, por exemplo, outras abordagens que não de recuperação de vegetação nativa ou de manejo em áreas nativas?
Ele tem, por Não, ele já tem exemplo, esse lembrado. questão de Já vai água, questão de defensivos. tudo. As Eu tô com práticas ele, que você usou. eu tô com ele aberto aqui. Esse indicador específico que eu estava falando, ele mede a área cumulativa de reserva legal, área de APP, em propriedade privada, papapá, prática de conservação, enriquecimento de RL de APP, colocação de cerca, regeneração natural, regeneração assistida, plantio ou semeadura direta de espécies arbóreas nativas ou não nativas, sistemas de silvicultura, controle de erosão, controle de espécies invasoras, fertilização, remoção de distúrbios, redução de combustível por meios mecânicos, reintrodução de queimas prescritas, incêndios substitutos. É isso aí que está aqui. Tem mais um monte de coisa colocada também, mas esses são os principais, onde estão na descrição do indicador. Mas o legal dele é que a fonte de dados são relatórios técnicos, dados do SICAR, data, mapas de uso da terra em bacias. Bacana, então, mas aí é mais ou menos o contexto que eu estou colocando. Aí a gente está tratando de uso do solo e cobertura de vegetação nativa, principalmente. A gente, por exemplo, aí não está tratando da questão do uso de defensivos, das práticas. Talvez isso esteja melhor reportado em relação ao manejo do solo e essas questões lá no ambiente do relatório do produtor, né? Do relatório da visita. Isso, na recomendação. A recomendação, desculpa, eu até voltei aqui, né? É no relatório de visita, nas recomendações, né? Tá Isso. certo. Muito bom. Vou confessar para vocês que hoje eu estou vivendo a realização de um sonho. Há muitos anos que eu gostaria de ver o Cisateg assim, funcionando E como vou te falar que eu vocês, não né, sou a melhor utilizam em pessoa. cadastro. Não, e Vou te falar que eu não eu sou a sempre melhor achei pessoa. ele incrível só de ver os relatórios que ele produzia, que vocês colocavam nas apresentações e na divulgação, né? Agora, vendo assim ele no ensaio, numa simulação, né? Realmente ele é demais. Parabéns para você. Eu vou precisar sair para uma outra reunião que eu tenho com o Eduardo e com o pessoal da CNA agora. Vocês me dão licença? Aliás, eles já estão me chamando. Tá? Eu volto depois. Em Cris, relação à obrigada. tecnologia, a gente já está basicamente terminando aqui também, mas em relação às tecnologias, segue a mesma lógica. Eu cadastro aqui uma nova área, eu vou, ao invés de classificar como APP e reserva legal, obviamente eu vou ter a opção de cadastrar se ela é uma área dentro da atividade ou se ela é uma área, enfim, outra área da propriedade que não tem relação com a atividade. Eu cadastro o nome dessa área. Bárbara, essa atividade que ele está colocando é a atividade que você cadastrou lá anteriormente, né? Se era Isso, bovino, se era atividade produtiva principal. Atividade produtiva, tá. Isso. Então, se eu estou trabalhando uma área que o produtor quer trabalhar a integração lavoura-pecuária e tem a ver com a atividade produtiva de leite dele, eu vou dizer que essa área de intervenção é dentro da área da atividade. Agora, se for uma área qualquer que ele quer fazer um SAF, enfim, eu cadastro aqui como área de outra atividade. Eu tenho a opção de cadastrar o nome da área também, qual que é o tamanho dessa área e que tipo de tecnologia eu vou adotar. E segue a mesma lógica do item anterior que a gente tinha citado. Vamos editar aqui. Pessoal. Eu acho que eu não vou ter, né? Vou cadastrar como 0 aqui, só para a gente simular. Então, eu tenho a área de sistema de plantio direto, eu cadastro aqui as atividades que eu realizei, na mesma lógica que a gente utilizou lá nas áreas de intervenção. Isso aqui vai ficando armazenado. E o de tecnologias ABC, ele nem tem esse nome, ele tem o nome de
áreas onde foram adotadas práticas de agricultura de baixa emissão de carbono, e também vem desmembrado uma série de itens que podem ser reportados. E, por último, não menos importante, a gente tem aqui a ferramenta do ISA. A gente não incluiu a ferramenta na íntegra dentro do sistema. O que a gente tem de funcionalidade é a opção da gente cadastrar quais são os resultados dos indicadores. Então, tem aqui o ISA 1.0, que é o primeiro ISA que eu estou aplicando. Eu ponho a data, eu cadastro aqui minimamente algumas informações, número de módulos fiscais, enfim, vou preenchendo aqui. São todas as informações que o técnico obtém lá por meio do preenchimento do ISA. Isso aqui também, desvio padrão, índice de sustentabilidade que foi alcançado. Daí, para cada um dos grupos de informação, os indicadores, ele consegue lançar qual foi o resultado. Eu tenho aqui, grupo 3, áreas cultivadas. Lá na planilha, quando ele for preenchendo as informações, vai gerar um valor para esse item aqui. Daí ele vem e preenche com base no resultado que a planilha gerou. Tendo tudo isso aqui preenchido, ele clica aqui em salvar e esses dados ficam disponíveis para a gente avaliar, né? Não pela planilha na íntegra, mas pelos resultados que foram apresentados. Então, tenho basicamente os indicadores e o índice. Ele não sobe a aba, né? Não, ele não Aí, sobe a planilha, ele digita. Nem a aba, né? Aquela aba dos indicadores que é onde tem essas informações não sobe, ele digita, né? Não. Ele tem que preencher. Bárbara, aí quando você fala assim, aí ele preenche, fica disponível para que a gente possa avaliar ou ver. Quem somos a gente? Então, ele fica disponível a partir central, do supervisor. A gente supervisor. Ah, beleza. A partir do supervisor. Aí a gente tem o perfil imunológico quem tem algum... Pode falar, Quem tem algum... Se tem, né? E quem seriam essas pessoas que teriam algum tipo de responsabilidade de chancelar, avaliar, isso existe? Se existe, quem é que faz? Quem é essa pessoa? É o supervisor. É o supervisor do grupo, né? Isso. De técnicos. O supervisor, ele é o responsável pelo aquele grupo de técnicos. Hoje, cada supervisor, ele acompanha, monitora, presta suporte, enfim, ele orienta de 10 a 15 técnicos de campo. Então, cada equipe tem um supervisor, cada equipe de 10 a 15 tem um supervisor. E o supervisor é que vai monitorar tudo que está sendo preenchido, se está seguindo a metodologia, se está de forma adequada, se o técnico está tendo alguma dificuldade, se precisa de capacitação, enfim. O supervisor é o primeiro ponto, sabe? E na sequência viria o coordenador já num aspecto mais gerencial. A parte de operação, quem trabalha mais à frente é o supervisor. Gerencial no sentido de gerenciar a tag, não o gerencial da parte dos indicadores gerenciais. Exato. Gerenciar a tag. E aqui a gente tem o relatório ISA. Então, sempre que eu tiver uma aplicação de ISA preenchida aqui, o técnico de campo ele já consegue gerar esse relatório e entregar para o produtor. No projeto, a gente está aplicando 3 ISAs, né? Um no momento inicial da primeira à quarta visita, o segundo entre a 12ª e 14ª visita, mais ou menos, e o último até a 24ª. Seriam as 3 aplicações para a gente mensurar a evolução desses indicadores. E fora isso, a gente tem o menu aqui de resultados, por onde a gente tem fluxo de caixa, já pegando as receitas e despesas mês a mês ou por período. Aqui, como a gente não tem nada lançado, não está aparecendo, mas ele aparece qual que é o item que me gera mais despesa, ou qual que é o grupo de itens que
que eu tenho mais receitas, enfim, é basicamente as entradas e saídas demonstradas aqui a nível de item. Eu posso extrair um relatório de fluxo de caixa. A ideia é que quando a gente tiver o plano de contas do ambiental, a gente consiga também esses relatórios específicos do ambiental, para a gente saber qual que é o fluxo de caixa que foi trabalhado naquela área de intervenção, naquela área de adoção de tecnologia, se ela não estiver dentro da atividade. O relatório de indicadores, aí todos aqueles indicadores que aparecem lá no planejamento, eles aparecem nesse relatório de indicadores anuais, né, os que são anuais, obviamente. Indicadores mensais, a mesma coisa, daí a gente tem um rol, depois eu posso compartilhar com você. Aqui o relatório de inventário de recursos, então, tudo que a gente preencheu lá atrás como sendo componentes do inventário vão aparecer aqui para a gente, né, já com a depreciação, enfim, também gera um PDF. Resumos dos custos de produção, a gente consegue, a partir do 13º mês, vamos dizer, né, já a gente tem que ter 12 visitas lançadas. E o último seria o botão sincronizar. Então, de modo geral, esse é o Cisnateg que a gente tem disponível para a bovinocultura de leite. Por que eu falo para a bovinocultura de leite? Porque a gente tem algumas diferenças entre as atividades. Então, se eu pegar uma propriedade de bovinocultura de corte, nesse menu dados produtivos, ao invés de aparecer esses itens, vão aparecer os itens que são inerentes a essa atividade. Mesma coisa, cafeicultura, mesma coisa, caprinocultura, enfim. Mas a sistemática básica do Cisnateg é essa. E aquele lugar que você falou que mostra o cadastro, Bárbara? Você fala o cadastro de pessoas vinculadas? É, isso. Esse aqui é o online, onde a gente faz o gerenciamento dos dados, a partir do técnico de campo até a central de dados, que fica no Senar Central. Cada perfil vê um nível de detalhe. Então, o técnico é o que tem a visualização mais restrita, que ele vê só os dados da propriedade dele ou do grupo. O supervisor vê todos os dados das propriedades de todos os técnicos que estão vinculados a ele, coordenador, enfim, a gente, conforme vai subindo o nível, vai subindo a capacidade de visualização, vamos dizer assim. Quando eu pego aqui, ó, gestão de propriedade, cadastro de propriedade, esse é o menu que o técnico de campo tem. Então, todas as propriedades que estiverem cadastradas e vinculadas a ele vão aparecer na listagem, quando ele clicar nesse menu. No nosso caso, vão aparecer todas as propriedades. Aparecer todas as propriedades que têm cadastradas no sistema. Para cadastrar uma informação de uma pessoa vinculada, o técnico precisa identificar a propriedade que ele quer cadastrar. Para isso, ele pode tanto filtrar as informações quanto buscar na lista. Daí ele entra na edição. Aqui ele tem o endereço da propriedade, dados da propriedade, são informações que ele lançou lá no aplicativo dele, a atividade que a propriedade é assistida, em qual projeto que ela é assistida. Tem os dados do endereço também, caso ele queira complementar, ele tem a opção de complementar por aqui. Coordenadas. E aqui é a lógica do vincular pessoas. Então, hoje, para vincular uma pessoa à propriedade, eu posso selecionar aqui a função, tem cônjuge, familiar, funcionário, produtor, proprietário. Eu posso cadastrar um cônjuge.
tal, o projeto que ele é atendido. Na verdade, eu nem preciso selecionar isso aqui, que a pessoa já está meio que dentro da propriedade, né, vinculada. Eu ponho o CPF dessa pessoa, o nome, se é sexo feminino ou masculino, e o e-mail. E aqui eu consigo cadastrar quantas pessoas forem necessárias. Beleza. E agora eu queria só mais para finalizar, o gestão a tag, questionário e as perguntas que a gente faz no socioeconômico, que eu achei que ficou bem interessante também. Oi, eu estava com o microfone fechado? Não, estava com o microfone aberto, eu tô achando que a Bárbara que caiu. Oi, estão me ouvindo? Bárbara, Oi, Bárbara. Estamos. beleza. Você Ah, vocês mostra estão me só. ouvindo, né? Tô como projeto Vertentes agora aqui para mim, igual o Rafael. Assim. Ó, gestão a tag, questionário, questionário. O que eu acredito que esteja sendo usado é esse bovinocultura de leite T0 aqui. Esse nosso bloco de questionários, ele é um questionário configurável. Então, a gente pode facilmente criar um questionário específico de salvaguardas. Só para vocês entenderem, cada uma dessas perguntas, elas foram criadas conforme a categoria. Então, a gente foi lá, aplicação. Aí, dentro de aplicação, eu digo que tem uma pergunta que é entrevistador e eu digo o tipo dessa pergunta, se é uma data, se é um texto, se é múltipla escolha. Bárbara, beleza. Construir um questionário para salvaguardas específico, eu não sei se faz sentido, mas ele é aplicado no início do projeto, antes da propriedade começar as visitas, né? Se a gente puder ver ele, como foi aplicado, se tem diferença do Não, bovino Jéssica, o nosso não foi aplicado esse questionário, não. A gente aplicou o questionário do Survey e está trabalhando em cima do ISA. Não tem esse questionário T0 nesse formato, até porque serviria para o DPI ainda não está fechado. Desculpa, falhou, Bárbara, o finalzinho do que você falou. Estou falando que esse é um questionário que subsidiaria o DPI e o DPI ainda não está fechado para as duas cadeias. O Bárbara, que eu e é sugiro, possível Jéssica, é a criar um gente pegar as questionário, por perguntas. exemplo. É possível criar um questionário, por exemplo, desses que você mencionou, né? Que haveria possibilidade de fazer que o questionário seria configurável. Para salvaguardas específicas para o paisagem, por exemplo, e só os Sim. técnicos do paisagem terem e aplicarem. É assim, né? Ok. Sim, deixa eu te mostrar aqui, ó. A ferramenta de questionário é muito legal, cara. Questionário. Tá vendo aqui, ó? Que ele me diz qual que é o nome do questionário. Eu posso dizer questionário salvaguardas a tag bovinocultura de leite. Eu digo se ele é um diagnóstico ou não, a situação dele e a atividade. Quando eu crio um questionário, ainda uma opção que eu tenho a mais é dizer qual que é o projeto que ele vai, para qual projeto ele vai servir. Se forem todos, eu seleciono uma caixinha com todos. Se não, eu seleciono só aqueles que eu quero. Ele está todo configurável aqui, ó. Tá vendo? Cadastrar grupo, é cadastrar o grupo de perguntas. Cadastrar subgrupo, eu cadastro um subgrupo dentro daquele grupo maior. Então, dentro de aplicação, eu posso ter entrevistador, eu posso ter local de entrevista, eu posso ter tipo de entrevista, e isso são subgrupos, né? Só fazendo uma exemplificação. Aí eu cadastro a pergunta, essa pergunta vai estar dentro de um grupo ou um subgrupo.
né? E um subgrupo. Tipo de resposta. Aqui eu cadastro quais tipos de resposta eu quero ter. No nosso caso, a gente já tem 7 possibilidades. E aí eu tenho os relatórios, relatório de questionário respondido, relatório consolidado, deixa eu ver se eu consigo um consolidado aqui. A minha única E preocupação esse, era a gente usar assim para o que já foi aplicado. Então, se o ISA foi aplicado, a gente teria que ver no ISA aqui que é possível linkar com as salvaguardas e complementar com outro questionário. Para o cara não ter que responder pela terceira ou quarta vez a mesma pergunta, entendeu? Ou ficar recolocando algum tipo de informação. eu sugiro que a gente faça uma revisão de quais perguntas o técnico responde no ISA. Porque eu sei que tem várias perguntas do ISA que são, enfim, que elas são perguntadas em várias ocasiões em diferentes questionários, né? Sim, E nesse isso, sentido de evitar, a gente usa a mesma pergunta. No sentido isso. de usar a mesma resposta, né, na verdade, ao invés de perguntar de novo. Vamos ver se eu consigo puxar algum aqui. Eu achei que usava o questionário socioambiental antes de qualquer projeto, independente de DPI ou não, até porque não tinha mais o DPI, né? Não, o questionário é pouquíssimo usado. Oi, mas ele, não- Eu eu acho achei, que a regional criou o seu. eu tinha entendido que ele substituía o DPI, né, em várias situações. Então, mas não tem para bovinocultura de leite e corte, então meio que. Ó, esse aqui é um relatório consolidado, tá? Então, todas as perguntas que vocês fizerem, vocês têm a opção de buscar um relatório consolidado com todas as respostas preenchidas por cada técnico em cada uma das propriedades. Ele vai sair desse jeito. Gera gráfico, permite exportar para arquivo Excel. Isso aqui de todas as regionais. Eu selecionei uma regional aqui em cima só para a gente ter o extrato, mas na hipótese da gente ter um questionário para o projeto, a gente vê o Maravilhoso. projeto. Vocês têm um Seleciona. Google Docs institucional. Google Docs não, aquele Google Forms institucional. Lindo, lindo. Muito legal. Beleza. Eu acho que dá para a gente montar uma coisa muito legal com o que vocês têm, gente, usando essas ferramentas mesmo. Eu também acho. Eu passo rapidinho nesses minutinhos que a gente tem. Ficou faltando isso. A gente pode remarcar, se vocês puderem. Que agora, daqui 10 minutos, você tem outra agenda, né? E essa coisa de virtual aí, ninguém nem se atrasa mais, porque é falta de educação. Deixa eu só mostrar para vocês rapidamente aqui, tá? Tá lá no nosso board também, e eu vou dar uma melhorada para organizar, porque eu só fui colocando aqui para conseguir enxergar as ideias, tá? Bom, então eu fiz toda a rotina aqui, né, do que o técnico vai ter que fazer, tá? Depois eu vou organizar direitinho aqui para blueprint e tudo mais ao longo do trabalho. Mas aí tem todos os campos, coloquei as principais anotações aqui, tá? As principais observações em cada um dos passos ali das abas do sistema. E aí eu já comecei a colocar o que vai entrar, tá alinhado com a questão do diagnóstico, intervenção e monitoramento, né? Você acha essa lógica boa, Jean? Aqui, ó. Boa, no plano de trabalho eu até propus, assim, não tão diretamente, né, porque era um processo de construção junto com vocês, mas como eu vi que vocês curtiram, né, eu acho que o que assim, o mais seguro e o mais eficiente, né, você olhar o que tem, quais são as oportunidades de monitoramento, né, das salvaguardas mediante as que estão acionadas, lembrando que a gente está ainda na regra antiga. O que você vai fazer de maneira a intervir, né, para que isso seja monitorado, isso seja observado, e questão de controle de riscos e potencialização de externalidades positivas.
e monitorar como isso está se comportando, né? Então, assim, aí eu coloquei algumas etiquetinhas aqui já em relação ao diagnóstico, a intervenção propriamente dita, né? Lá naquele ambiente de recomendações, etc. Aí eu fiz essas etiquetinhas verdes aqui, ó, algumas dicas já de preenchimento aqui para a gente pensar nas instruções, né, para eles e no próprio manual do monitoramento. E aí outros ambientes em que terão dados de monitoramento que a gente vai poder consolidar mais na frente, né? E aí a gente vai amadurecendo em cima disso aqui. Braboleta, como eu sei que você não está fazendo nada, não esquece de colocar esse bug hunter. Você viu aí, né? Eu vi, a gente é testemunha. Tá. Aí, Jana, eu tenho que compartilhar com você o trabalho da Mara, que está ficando interessante, assim, para você também já palpitar, né? E depois a gente fechava. Fiquei até de anotar aqui, a Mara, ela é... Oi? Só ver aqui onde eu guardei a anotação aqui da Mara. Não, só ver onde eu guardei a anotação da Mara. A Mara, qual é o trabalho que ela está desenvolvendo, Alexandre? Ela está fazendo É como se ela fosse mais fazer vendo o a minha MGS. tela, né? Ela está fazendo uma avaliação. Assim, ó, tem o MGSA do Lauro no Vertentes, que ele escreveu, né? Um dos consultores. A Mara é uma outra consultora que está trabalhando só um diagnóstico socioambiental. Então, os mapas, ela solicita os mapas, o Rogério faz os mapas, mas aí ela analisa os mapas. Então, a gente tem mapa de presença feminina nos lugares, tipo aquele que você mandou, entendeu? Aquela lógica de começar a perceber como que é a ocupação, a ação das mulheres. Aí a gente está trabalhando gênero, principalmente, que foi a principal demanda do Banco Mundial, entendeu? Aí eu quero só te passar as análises que ela fez, para ver se a gente, dessas análises, pode pensar num T0, T1, T2, sabe assim? Mas é só isso. Perfeito. Só está fazendo uma análise espacial, assim, da questão socioambiental e focando agora na questão do gênero por vertentes, né? Isso vai ser muito interessante para a gente, porque é o mesmo território, né? Então, assim, os dados os dados motrizes, né? Eles são muito similares para essas observações. Vai ser muito legal. Com certeza a gente vai aproveitar demais. Isso. E a gente vai fazer uma saladona. Mas eu gostei do que você falou de focar para o dia 18, né? Aí eu acho que assim, o primeiro fruto baixo que a gente tem para colher é essa orientação do dia 18, né? Para a gente alinhar bem bonitinho o que vai ser passado, conversado com os técnicos, né? E aí eu me preocupei também que eu não sabia que você ia sair de férias. Que dia que você sai de férias? Que eu vi você comentando. Amanhã. Volto dia 18. Meu coração. A gente não se fala. acredito. Semana Sério? que vem a gente se fala, velho. Fica tranquila. Então Isso tá aí. bom. Você não vai sair de férias de verdade, Não, né? vou. Então... Eu vou fazer um É uma brincadeira. all inclusive. Eu tava com fala, meia pensão, mas acho que vou fazer um room all inclusive que vai ficar melhor para mim. E vou pegar a distância da cozinha. Cozinha vai ser 0. De cozinha, né? Gente, eu Oi, espero Bárbara. que tenha dado para passar a ideia. Foi bem legal. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, alguma ideia, enfim, vão compartilhando. Eu vou precisar sair rapidinho, porque acho que a minha apresentação na próxima reunião é a primeira. Tá. Vai, Eu Não, preciso tranquilo, eu passar só ali vou no te pedir, toalete. mas aí eu falo no WhatsApp para você compartilhar depois o vídeo ou o Tá. link, alguma coisa assim comigo, mas a gente se fala no WhatsApp. Muito obrigada, viu, Tá Bárbara? bom. Deus te Imagina. abençoe, amor. Foi maravilhoso. Amém, Obrigada irmãos. mesmo. A gente só podia pensar também depois, durante esse tempo, na sua sugestão também do que é possível hoje usar sem mexer em nada, entendeu? Do que você já mexeu, do que você já viu, qual o caminho que você está achando mais interessante, porque aí a gente constrói a partir disso também, entendeu? Para não ter nenhum tipo de divergência.
Eu acho que a gente vai pensar em alguma hora fazer meio que um brainstorming, tipo assim, a gente precisa disso. Ah, não, Puxando beleza, daqui, isso aí a puxando gente daqui, como é consegue que ele fazer em preenche? tal lugar. Isso, Eu eu acho que também acho. fica mais. A gente A pode ideia, marcar uma agenda. Eu vou, como a Bárbara também, eu já peguei alguns prints de tela e como a Bárbara também vai compartilhar o vídeo, eu vou já montar lá no nosso quadro algumas telas e aí a gente já coloca, vou pré-colocar as ideias que vocês falaram hoje durante a reunião e aí a gente já traz e faz esse toró de ideias aí já em cima das telas do sistema, boa. sabe? Dos Eu campos. só preciso, Bárbara, que quando o Rafa entrou na reunião e ele saiu, ele tirou o host de você e botou para mim, entendeu? Então a gente Uhum. tem 1h25 de gravação e eu não sei o que fazer com isso aqui. Então, eu não aparece para mim mais, sabe? Agora aparece para mim. Então você só me ensina o finalzinho aqui. A gente está com Eu uma não hora e sei. 25. Eu vou compartilhar a tela com você para você me orientar rapidinho, pode Tá, ser? pode. Pessoal, eu tenho outra agenda agora às Obrigado, Jana. 4h30 também. Vocês precisam de mim ainda? Não, Jana, Não, acho que. brigadão, cara. Obrigada, Jana. Não, Cadê estamos os juntos, dois? gente. Que isso? Tá, então a gente se fala, tá? Pelo Tá WhatsApp e bom, tal, a gente vai combinando aí de vocês compartilharem o vídeo e tudo mais, tá? Beijo tá enorme para ótimo. vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Demais, tchau, tchau. Agora eu não consigo voltar esse troço aqui, Bárbara. Para mim só parece que está sendo marcado, perdão, está sendo gravado aqui. Pois é, agora que eu tô. Share Web Browser. Vamos ver se é o que dá. Ó. Tá, isso aqui, ó. Você tá vendo minha tela? Tô. Vamos ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Recording. Aí aparece assim, Não, ó. agora eu tô vendo no seu navegador. Você tá vendo isso que eu tô te mostrando aqui, ó? Ou não? Tô. Tá, então aqui, ó. 1h27, tá vendo? Aí o que eu faço agora? Eu coloco stop ou eu faço o quê? Ai, Jesus amado. Caralho. Vamos fazer stop e ver para onde que ele manda? É, né? Vê. Tá. Stop record. Do you want to stop the recording? If you stop the recording, start a later. Tá. Beleza. Então, stop record.